Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Ciências Naturais e Físico-Química de 9º ano. E hoje vamos falar de geometria molecular. Ora, geometria molecular, mas afinal, o que é isso de geometria molecular e como é que as moléculas se organizam no espaço? Como é que elas estão no espaço? Claro que não é no espaço sideral que nós nos estamos a referir, é no espaço. Como é que elas ocupam o espaço? Ora, antes de falarmos em moléculas, vamos pensar na palavra geometria. O que é que ela quer dizer? E eu trouxe para vocês verem esta imagem, que eu vou pedir que ampliem, que é uma imagem de Cornelius Corte e que mostra a alegoria da geometria. Eu acho que até consigo ampliar aqui para vocês verem melhor. E se vocês repararem, aqui na imagem, a alegoria da geometria, que é esta figura feminina que aqui está, que tem um castelo na cabeça, mostra que está a determinar medidas. Medidas aonde? Na Terra. E se vocês repararem, uma curiosidade aqui na imagem, que eu mexi agora sem querer, na imagem ela usa um compasso. Ora, Cornelius Corte, quem fez esta gravura, quem desenhou esta gravura, era holandês e foi viver para a Itália. Foi convidado de Tiziano. E Cornelius fez este desenho em 1565. Se recordarem de há umas aulas atrás, eu referi o compasso inventado por Leonardo da Vinci. Pois é precisamente esse compasso de Leonardo da Vinci que a alegoria da geometria está a usar para fazer medidas na Terra. E é aí a raiz do nome. Geo, terra, metria, medidas. Medidas na Terra. Ora, quando nós falamos de geometria molecular, aí a geometria molecular já tem a ver com as dimensões não da Terra, mas das moléculas. E trouxe aqui alguns exemplos de representações artísticas da geometria molecular. Por exemplo, este é o Atómio, é um monumento de grandes dimensões na Bélgica, em que mostra estas esferas, como se fossem átomos ligados numa molécula. Ela faz até lembrar bastante aquilo que é a geometria do diamante. Portanto, aqui o carbono no meio ligado aos outros todos. Esta outra imagem, uma interpretação artística que está no Brasil, em São Paulo, de uma escultura. E que, se vocês repararem, esta parte amarela e azul da escultura relembram o quê? Relembram precisamente o crescimento dos cristais. Portanto, aqui o crescimento. E no meio, uma interpretação daquilo que será uma ligação entre átomos. Não é só na escultura, como na parte da arquitetura que vimos atrás, mas até no design há aproveitamento daquilo que é a interpretação artística da ligação entre os átomos. Reparem mais um exemplo, esta escultora, Tara Donovan, faz esculturas com materiais muito curiosos, são esculturas de grande dimensão, mas o que ela nos transporta é para aquilo que são a ligação, a geometria molecular, a ligação como os átomos formam a 3 dimensões. Ora, claro que nós estamos a estudar moléculas. E quando estamos a estudar moléculas, vamos aqui fazer uma pequenina revisão de como é que os átomos se ligam. Recordando, molécula do gás cloro, aquele gás verde que nós falámos. O cloro tem 17 número atómico. Já sabemos todos fazer isto. Distribuição 287. E recordando, os 2 átomos de cloro vão se ligar, fazendo a notação de Lewis, que vocês de certeza estão lembrados, que vamos representar à volta de cada átomo o seu número de eletrões de valência. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e no outro os seus 7 eletrões também. Para cumprir a regra do octeto, os 2 vão se ligar e estabelecem uma ligação covalente simples. Ora, como é que então é esta molécula? Reparem, aqui está ela, e eu trouxe para vocês verem uns modelos. Reparem como esta molécula é. Ela é uma molécula com 2 átomos iguais, portanto é uma molécula diatómica, porque ela tem 2 átomos. É uma molécula que tem os átomos, os núcleos iguais, portanto ela é homonuclear. Não tem polos porque as nuvens são iguais, os 2 átomos são iguais. E apresenta, eu não sei se conseguem ver, apenas uma ligação covalente. Uma ligação covalente simples. Só vou mexer agora aqui um bocadinho. Uma ligação covalente simples. Reparem, 2 pontos
dois pontos que unem uma reta. Dois pontos que unem uma reta. E então, o que é que eu posso concluir? Passa aqui uma linha. Se passa uma linha, a geometria é linear. Ora, cá está o nome da geometria. Portanto, quando eu só tenho dois pontos, eles definem uma reta. Então, eu digo que a geometria é uma geometria linear. Outro exemplo. Molécula do oxigênio. Molécula do oxigênio, o oxigênio tem 8 número atómico. Eu vou aqui escolher uma cor um bocadinho mais fácil de visualizar. Portanto, a sua distribuição é 2, 6. Recordem, oxigênio, 6 eletrões de valência. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E o outro, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Para estabilizar, eles vão estabelecer não uma, mas duas ligações covalentes. E nós aprendemos então que quando se estabelecem duas ligações covalentes, a molécula é uma molécula que tem uma ligação covalente dupla. Reparem, vou aqui pegar, ver se agora consigo mostrar melhor. Então vejam, os dois átomos de oxigênio ligados pela dupla ligação, como está aqui no quadro a duas dimensões. Da mesma maneira, são dois pontos numa reta. Então tenho uma molécula diatómica, tenho uma molécula com os átomos iguais, os núcleos iguais, homonuclear. Se os átomos são iguais, as nuvens são iguais dos dois pontos. Então, ela não tem polos, é apolar. E apresenta uma ligação covalente dupla e geometria linear. Portanto, nós estamos a caracterizar cada uma das moléculas. Geometria linear. Mais um exemplo que vocês se recordam de certeza. Dei aqui um bocadinho de pressa. Molécula do N2. Molécula do N2, do gás nitrogênio ou gás azoto, tem 7 de número atómico. Distribuição 2, 5. Portanto, quando eu tenho um átomo e o outro, vou ter 5 eletrões de valência. 1, 2, 3, 4. E agora vou pôr aqui o quinto eletrão. E agora no outro a mesma coisa. 1, 2, 3, 4 e 5. Quando se vão ligar, liga-se uma ligação, duas ligações, 3 ligações. Portanto, eu digo que esta molécula apresenta uma ligação covalente tripla. Reparem, esta tem a ligação covalente tripla aqui no meio, aqui. E tem estes eletrões que aqui estão na ligação, são eletrões que nós chamamos ligantes, e tem de cada lado de cada um dos azotos um par, ou dos nitrogénios, dos átomos de nitrogênio, um par de eletrões que é não ligante. Isto é muito importante. E agora aqui o modelo para vocês verem. Da mesma maneira temos aqui um modelo com 2 átomos de azoto. Reparem, a mesma coisa, 2 pontos. Portanto, apresenta de igual forma uma geometria linear e a tripla ligação ali no meio. Portanto, trata-se, vamos caracterizar, de uma molécula diatómica, tem 2 átomos, homonuclear, porque os núcleos são iguais, apolar, porque as nuvens são iguais nos 2 átomos, portanto, não há diferença, não há uma que tenha mais carga do que a outra, e, claro, apresenta uma ligação covalente tripla. E como nós já referimos, também é geometria linear. Portanto, estes são os 2 casos mais simples de geometria linear porque só tem 2 átomos. Portanto, nada mais é possível do que ter uma geometria linear. Próxima molécula. A próxima molécula é uma molécula especial. Eu disse-vos isso também. Que é uma molécula especial porque ela não tem os átomos todos iguais. Ela tem um átomo de carbono que tem 6 de número atómico e tem 2 átomos de oxigênio, cada um com 8 de número atómico. Portanto, em termos da distribuição, 2, 4 para o carbono e 2, 6 para o oxigênio. Lembram-se de certeza que eu disse-vos, quando foi o desafio, o carbono fica ao meio. Então vamos colocar o carbono ao meio e os 2 oxigénios, um de cada lado. Ora, vamos colocar os 4 eletrões à volta do carbono. 1, 2,
3, 4 e os 6 eletrões à volta do oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aqui a mesma coisa. Sempre primeiro um em cada e só depois emparelhamos. Então vamos fazer o emparelhamento. Reparem, este vai ligar aqui, este vai ligar aqui, o oxigênio estabilizou de acordo com a regra do octeto e o carbono ainda não. Mas se ligar estes 2 eletrões mais aqui, portanto, ele vai passar a ter, cada oxigênio ficou com os seus 6 mais 2, 8 e estabiliza, e o carbono que tinha 4 vai ligar-se a mais 4, estabiliza também de acordo com a regra do octeto. A molécula, isto é notação de Lewis, mas reagrupando de forma a ela ficar simétrica, vocês veem que entre cada carbono e cada oxigênio eu tenho uma ligação covalente dupla. São ligações muito fortes. Mas atenção, estão aqui 2 pares. Vamos representá-los da forma mais simétrica que nós conseguimos. Então pomos um par aqui e outro aqui. Um par aqui e outro aqui. Esta molécula é especial porque ela é completamente simétrica. E eu trouxe aqui o modelo para vocês verem. Reparem, é uma molécula também com 2 ligações covalentes duplas entre o carbono e o oxigênio e, como podem observar, ela também apresenta uma geometria em linha. Ora, como é que se chamava uma geometria em linha? Exatamente, uma geometria linear. Estão a ver? Portanto, temos aqui uma geometria em linha. Reparem os pares de eletrões não ligantes aqui completamente simétricos. Como é uma molécula que tem 3 átomos, eu posso classificá-la de molécula triatómica. Já não é homonuclear, porque o carbono é diferente do oxigênio. Então é uma molécula heteronuclear. Agora, atenção, nós estudamos e vimos que os átomos não são iguais. Se não são iguais, cada uma das ligações, fugiu uma molécula, cada uma das ligações que aqui está, as nuvens não são iguais. Eu tenho maior carga junto do oxigênio, porque recordando, o oxigênio tem número atómico 8 e o carbono tem número atómico 6, eu tenho maior carga junto do oxigênio. No entanto, se vocês repararem, aqui o átomo do oxigênio está mais pequenino. Porquê? Recordem-se da aula da tabela periódica. É que estes 2 elementos estão no mesmo grupo. Eu vou até voltar aqui para trás. Eles estão, no mesmo período. Eles têm 2 níveis de energia. Eles são 2 elementos do segundo período da tabela periódica. E o que acontece é que o carbono só tem no seu núcleo 6 cargas positivas, enquanto que o oxigênio tem 8 cargas positivas. Como tem um núcleo com 8 prótons, 8 cargas positivas, tem exatamente o mesmo número de eletrões no cerne, estes 6 eletrões no oxigênio vão ser atraídos por mais força no núcleo. Então, o que é que isso vai fazer? Vai fazer com que haja uma contração no raio atómico. E eu posso afirmar que o raio atómico do oxigênio é menor. Mas cuidado, o raio é menor, mas não significa que tenha menos carga. Ele tem mais eletrões na nuvem, de maneira que a polaridade dele é negativa deste lado e positiva deste. Quando eu penso no outro lado da molécula, eu tenho precisamente o mesmo. Eu tenho uma zona de polaridade negativa e aqui uma zona de polaridade positiva. Cada ligação CO é uma ligação covalente polar, tem polos. Mas como a molécula é completamente simétrica, ela já fugiu daqui, mas eu tenho aqui um modelo mais pequenino. Estão a vê-lo? Estes são os modelos normais que a gente usa, são os modelos de laboratório. Portanto, ela é um bocadinho mais pequenino, não se vê tão bem, mas veem os 2 átomos aqui, a vermelho codificados de oxigênio e a cinzento o de carbono. Portanto, como ela é completamente simétrica, a molécula no seu global vai ser uma molécula apolar. Porque o que descompensa de polaridade para um lado é compensado para o outro, devido à sua total simetria. Claro, é uma molécula que apresenta 2 ligações covalentes duplas e cada uma delas é polar. Este esquema aqui mostra uma representação
Claro que isto é uma representação que parece 3D, mas é 2D, porque é num quadro que tem 2 dimensões. Mas dá-nos a ilusão de 3D, onde vocês podem ver aqui o carbono e os átomos de oxigênio do CO2 e a sua geometria linear. Ora, a molécula da água. A molécula da água é especial e nós também vimos isso. A molécula da água tem o hidrogênio tem um número atómico e o oxigênio, como nós já vimos, tem 8. Portanto, distribuição 2, 6. E viram, recordam-se de certeza, que quando fizemos a molécula da água, colocamos os seus eletrões, 1, 2, 3, 4, 5, falta-me aqui um 6, e agora vou colocar aqui os hidrogénios. Vão-se estabelecer as ligações e vocês repararam, com certeza, que temos aqui 2 pares de eletrões. De maneira que quando a molécula aparece aqui, e eu tenho-a para aqui para vos mostrar, ora, cá está ela. Portanto, o que vocês têm é um átomo de oxigênio e os 2 de hidrogênio. Por que é que ela não é linear como era do dióxido de carbono? Por causa da presença destes pares de eletrões não ligantes. Reparem, estes pares de eletrões não ligantes, ver se eu consigo aqui mostrar-vos, eles vão, sem perder os átomos. Eu vou ligá-lo agora aqui, para vocês verem. Estes pares de eletrões, que eu vou ligar aqui assim, vou marcar aqui os eletrões, conseguem ver? Eles vão exercer repulsão na ligação. A ligação que aqui está é uma ligação de eletrões. Ora, estes pares vão exercer repulsão e ela, em vez de ficar à direita, fecha em ângulo. E daí eu dizer que tem uma geometria angular. Está aqui até o valor, está aqui o valor daquilo que é o ângulo entre as duas ligações OH na molécula de água. É da ordem de 104,5 graus. Portanto, eu tenho, como no dióxido de carbono, uma molécula triatómica, tem 3 átomos, heteronuclear, porque são núcleos diferentes, só que é uma molécula polar. Não é como o dióxido de carbono. Porquê? Porque eu tenho uma região com carga negativa e uma região com carga positiva. E deste lado a mesma coisa. Portanto, se eu traçar nesta molécula, desculpem, um plano, eu tenho uma região de polaridade negativa e uma região de polaridade positiva. Isto é muito importante para as propriedades da molécula. Porquê? Porque é isto que lhe permite fazer a dissolução dos sais. Cá está o esquema da geometria angular da molécula de água, portanto, da mesma maneira que vimos há pouco. Esta é especial e nós não falámos nela. E ela também é especial porque o boro tem número atómico 5. A sua distribuição é 2, 3 no estado fundamental. E vai-se ligar ao cloro, que tem 17 número atómico, distribuição 2, 8, 7. É um halogénio. Ora, o que acontece ao boro, como vocês já repararam, é que ele tem 3 eletrões de valência, não tem mais. Então ele vai distribuir os 3 eletrões de valência. Vamos colocá-los assim. E os cloros aqui. 1, 2, 3, 4, este ficou pequenino, 5, 6 e o 7º eletrão aqui. E agora aqui outro cloro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E aqui outro cloro ainda. Estabelecem-se as ligações e, como vocês veem, o desenho não está muito bem feito, eu tenho 3 ligações covalentes. O que é que acontece de especial no boro? É que o boro, como só tem 3 eletrões e vai partilhar mais 3, não chega a conseguir cumprir a regra do octeto. Ele fica mais estável, mas fica apenas com os seus 3 eletrões, mais 3 que partilha 6. Portanto, ele não chega a conseguir. Mas todos os cloros estabilizam. Ora, reparem como é a geometria. É uma geometria completamente plana. E chamamos esta geometria porque faz um triângulo. Chamamos esta geometria triangular planar. Ela é plana. Se eu fizer assim, é um plano que corta a molécula na horizontal e se eu colocar aqui, ela assenta no quadro. Esta é uma molécula poliatómica e heteronuclear e que apresenta a geometria triangular plana. Cá está, vista aqui no quadro, a geometria. Ora, molécula de amoníaco, nós já vimos. Molécula de amoníaco tem 7 de número atómico, distribuição 2, 5 e os 3 hidrogénios. Recordem, era uma molécula que nós falámos
na última ala, os 3 eletrões vão se ligar aos hidrogénios. Ora, é muito semelhante à molécula anterior. Ela tem, só aqui que não ficou bem, tem 3 ligações, como a molécula do tricloreto de boro que nós vimos há pouco. Então, por que é que ela não tem a mesma geometria? Reparem no que é que acontece. A geometria dela, olhem para aqui, parece uma pirâmide. E por que é que isto acontece? Precisamente devido à presença deste par de eletrões. Este par de eletrões, reparem, esta molécula era plana. Ao aparecer este par de eletrões, eles vão exercer repulsão e a molécula fecha, como se fosse um chapéu de chuva. E forma uma pirâmide. Ela já não assenta no quadro, ela já tem esta configuração de uma pirâmide de base triangular. Então eu digo que ela tem uma geometria piramidal trigonal. E aqui está o esquema de uma pirâmide de base triangular. Portanto, é uma geometria diferente, exatamente devido à influência deste par de eletrões não ligante. Outra molécula. Aqui está o esquema, portanto, a mesma coisa. Aqui o átomo de amoníaco e os 3 átomos de hidrogênio. E agora, a última geometria que nós vamos falar. Uma geometria também muito especial, que é a geometria do metano. Recordem, carbono 6, hidrogênio 1, 2, 4 a distribuição para o carbono e 1 para o hidrogênio. Portanto, a molécula, quando a representamos, eu agora até estou a fazê-la um eletrão para cada hidrogênio e os 4 eletrões para o átomo de carbono. Portanto, esta geometria que esperávamos nós, parece aqui uma cruz, não é. Reparem, no espaço, eu para conseguir ter todas estas ligações a igual distância, eu vou criar uma estrutura como esta, muito semelhante à do amoníaco, que era assim, uma pirâmide, base triangular, só que a diferença é que aquele par de elétrons que estava aqui foi substituída por uma ligação ao hidrogênio. E tenho aquilo que nós chamamos uma geometria tetraédrica. Neste sólido que está aqui a rodar, o carbono está no meio do tetraedro. Portanto, tetraedro porquê? Porque tem 4 faces triangulares. Portanto, é um sólido com 4 faces. Daí ser tetraédrico. E aqui está o esquema de uma molécula com geometria tetraédrica. Portanto, o carbono no centro e os 4 hidrogénios ligados nas extremidades, nos vértices do tetraedro. Ora, era importante hoje falarmos não só da geometria destas moléculas, que são as que nós trabalhamos na química de 9º ano, mas também falar desta estrutura tão especial que é a cadeia do ácido desoxirribonucleico. Tem um nome comprido, mas ela é muito importante, porque ela está associada ao vosso estudo da hereditariedade. Se vocês repararem, olhem para esta imagem, vocês conseguem visualizar que há 2 hélices que se encadeiam uma na outra em torno de um eixo. Elas rodam em torno de um eixo. Reparem, este ácido é extremamente importante porque é ele que transporta a informação dos seres vivos. O ADN contém, chamamos ácido desoxirribonucleico, mas de uma forma mais simpática usamos a abreviatura ADN. No inglês usa o DNA. Portanto, ele traz informação sobre os seres vivos, é ele que vai transmitir as características da hereditariedade. Ora, onde é que ele se encontra? Nos cromossomas. E o que é este DNA? O que é este ácido? Ele é constituído por um conjunto de monómeros. E quando nós ligamos vários monómeros, nós construímos aquilo que chamamos um polímero. Um polímero é uma cadeia de monómeros, que no caso do ADN são chamados de nucleotídeos. Reparem, a cadeia principal é constituída por fosfatos e açúcar e aqui aparece uma representação já moderna daquilo que é a cadeia. Vêem as 2 espirais. Portanto, tem uma geometria muito especial, que aqui vocês podem ver, que consiste em quê? Em 2 hélices que são chamadas congruentes, porque elas estão a rodar em torno do mesmo eixo.
e daí também ser conhecida por ter uma geometria de dupla hélice. Em termos de curiosidade, porque de facto isto é uma geometria, está aqui todo o nosso património. Desculpem, está aqui todo o nosso património genético. Em 1953, estes dois homens conseguiram pela primeira vez, o James Watson e o Francis Crick, conseguiram pela primeira vez no laboratório montar uma estrutura com a representação da cadeia da ADN. Reparem, eles não usaram materiais muito modernos, são os tubos em metal, são suportes universais que nós normalmente temos no laboratório, mas com muito trabalho conseguiram formar pela primeira vez aquilo que era a cadeia de DNA, onde está o nosso património genético. Por curiosidade, agora dando um salto, não foram eles as primeiras pessoas, nem os estudos de hereditariedade foram os primeiros a lembrar-se de uma dupla hélice. Século XVI, Francisco I de França faz várias incursões em Itália, era um grande admirador do Renascimento e acaba por conhecer alguém que nós já falámos muitas vezes, Leonardo da Vinci. E fica tão interessado nos estudos dele que acaba mesmo por convidá-lo e tornar-se grande amigo de Leonardo e convidá-lo para ir viver para a França. E Leonardo vai, leva com ele a Gioconda, o quarto da Gioconda, que ainda pode ser visto no Museu do Louvre. Ora, nessa altura, Francisco I está a construir o castelo de Chambord e pede a Leonardo para fazer aquilo que é um dos ex-libris deste castelo, uma escadaria. E reparem, lembram-se da geometria do DNA. Dupla hélice. Reparem como é a escadaria do Leonardo. Daqui não se percebe muito bem. Isto é a escadaria que há no meio do castelo e que corre os vários andares. É uma dupla hélice. Reparem, Leonardo, do século XVI, entende o funcionamento de uma escadaria dupla hélice. Na brincadeira até se costuma dizer que o rei Francisco I pediu assim a escadaria em dupla hélice porque ele descia por uma e a rainha subia por outra. E jamais se encontravam. Porque a dupla hélice, desculpem, elas não se cruzam. Elas estão em oscilação, portanto, elas rodam e não se cruzam. Reparem aqui a escadaria de Francisco I do Castelo de Chambord e aqui um exemplo mais moderno, precisamente para vocês visualizarem que uma geometria em dupla hélice, a cada um dos lados, cada uma das hélices, elas jamais se cruzam. Portanto, quem descer numa escadaria não se cruza com quem estiver a subir na outra. Ora, estamos então na hora do nosso desafio. E o nosso desafio hoje, estivemos a falar de geometria, estivemos a falar de moléculas e qual é o desafio que eu vos quero colocar? O que eu vos quero colocar é criarem vocês os vossos próprios modelos e criarem 3 moléculas de H2. Reparem, eu tenho aqui moléculas, não tenho de H2, mas tenho aqui esta mais pequenina ou esta aqui, criarem e usarem modelos que seja possível, como aconteceu aqui. Vocês viram, de repente caíram e desmontaram-se. Que seja possível eu montar e desmontar e poder reutilizar. Como eu vos disse, 3 moléculas de gás hidrogênio, de H2, e uma molécula de N2. Podem usar bolinhas de esferovite, de plasticina, que eu trouxe aqui algumas de plasticina, que também com um palito fazem as ligações e fazerem os vossos modelos. 3 de hidrogênio e uma de NH2. E porquê? Porque depois de terem feito o modelo, eu quero que peguem nessas moléculas, que as desmontem, portanto vamos quebrar ligações e vamos reconstruir com esses mesmos átomos 2 moléculas de amoníaco. Portanto, e há uma regra, é que não podem sobrar peças. Portanto, têm que obter 2 moléculas e não podem sobrar átomos. Certo? Então, do que é que nós estivemos hoje a falar? Nós hoje estivemos a rever toda a matéria de ligação covalente, estivemos a perceber o que era uma ligação covalente simples, uma ligação covalente dupla e tripla, estivemos a rever esses conceitos e estivemos ao mesmo tempo a entender como é que as moléculas se organizavam no espaço, ou seja, como era a geometria das moléculas. Recordem, no espaço eu consigo visualizar e é para isso que os modelos servem. Portanto, ligações, tipos de geometria linear, que é este o caso, falámos em geometrias linear, já não tenho aqui o dióxido de carbono, mas tenho aqui a molécula da água, uma geometria angular e os diferentes tipos
de geometria. Espero que tenham gostado. Até uma próxima e obrigada.